Boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aproveitar que os irmãos estão em pé, quero ler um texto bíblico com vocês, no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículo 37, até o versículo 39, amém? Mateus, capítulo 10, versículo 37, Jesus diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto onde Jesus está fazendo um chamado. Ele está chamando os discípulos. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Nós somos chamados por Ele para ser discípulos dEle, para ser seguidores. O discípulo é aquele que acompanha, é aquele que vai junto, é aquele que anda atrás. O discípulo é aquele que aprende com o mestre. Jesus é o mestre, e Ele nos chama para aprender com Ele, pastora Cris, andando junto, andando após Ele. Não é um discipulado onde Ele fala, ó, estuda essa apostila lá na sua casa, e depois você... Não, é andar junto com Ele, é dia a dia com Ele, é vida com Ele. Isso é o discipulado para o qual Jesus nos chama. E nesse discipulado, Jesus nos chama para entregarmos a nossa vida e colocarmos Ele acima de todas as coisas. Entregarmos a nossa vida, mas é entregarmos de uma forma completa, de uma forma plena. É estar com Ele, tendo Jesus acima de todas as coisas na nossa vida. Ele diz que nós temos que amá-lo mais do que amamos o nosso pai, a nossa mãe, amamos o nosso filho ou a nossa filha. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai registrar esse mesmo texto, e no versículo 26 do capítulo 14, ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos e os seus irmãos. Lucas inclui aí também a esposa, e a gente poderia dizer o marido. A Bíblia diz para a gente que Jesus tem que estar acima de tudo, acima de todos os nossos relacionamentos. Os relacionamentos que nós temos com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Jesus tem que estar acima, Ele tem que estar em primeiro lugar. E quando a gente vê isso, o pensamento e a ideia que se tem é que seguir Jesus é uma coisa então muito chata, muito ruim. E eu vou dizer para você que não. Porque Jesus é aquele que regula todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, se eles tiverem sido vivenciados por meio de Jesus, todos os nossos relacionamentos serão bem-sucedidos. Todos os nossos relacionamentos serão abençoados, se Jesus Cristo estiver na nossa vida, se Ele for o centro da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, ele vai dizer algo bastante interessante para a gente. Ele diz assim no versículo 29, mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Se Paulo, há 2000 anos atrás, escreveu isso, e ele dizia o tempo se abrevia, eu acho que hoje o tempo está mais curto ainda. O tempo se abrevia. Por isso, diz Paulo, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não fizessem uso, porque a aparência desse mundo passa. Nós vivemos um mundo que ele é um mundo muito baseado na aparência. E eu acho que, de uma certa forma, nesses últimos tempos, né, isso está ainda mais intenso, né? As mídias, o videozinho para ganhar o like, toda aquela coisa, né? Isso está mais intenso no nosso tempo, né? As pessoas querem aparentar, as pessoas querem mostrar algo, parecer alguma coisa.
Mas a Bíblia diz para a gente que a aparência do mundo passa. A aparência do mundo passa. Por isso que Paulo está falando aqui, que nós temos que ter uma outra preocupação. O tempo está passando, as aparências passam, e vai chegar o momento que nós vamos ter que comparecer diante de Deus. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus. E quando chegar esse dia, quando chegar essa hora, nós não vamos ter como fugir. Nós não vamos ter como mostrar alguma coisa diferente daquilo que realmente somos. Por isso Jesus nos chama para ir após Ele, para estar com Ele, para seguir as pisadas dEle, para viver como Ele viveu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: que em vocês haja o mesmo sentimento que havia em Jesus. Eu acho interessante isso, haver o sentimento em Jesus. Os nossos sentimentos precisam ser mudados. No nosso relacionamento com o Senhor, nós temos que ser tão parecidos com Ele, que os sentimentos que Ele tinha, tem que ser os sentimentos que vão estar movendo o nosso coração e a nossa vida. Nós fazemos muitas coisas, irmãos, por conta daquilo que sentimos, não é? Nós tomamos decisões, muitas vezes elas são baseadas naquilo que nós sentimos, nos nossos sentimentos. E aí a palavra fala para a gente que o sentimento que tem que estar no nosso coração, ou na nossa mente, tem que ser aquele que estava em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento maior de Jesus? Foi o sentimento de humildade e de obediência. Humildade e obediência. Essas duas coisas, essas duas marcas nós vamos ver em Jesus. A Bíblia diz para a gente que Ele se humilhou. E Ele foi obediente a Deus. Em obediência a Deus, Ele assumiu a forma do homem. Eu vejo que tem homens que querem ser a forma de Deus, né? Eles querem ser Deus, eles querem tomar o lugar de Deus. Eles querem ser muito mais do que aquilo que eles realmente são. E Jesus, Ele toma a forma de homem. E Jesus poderia ter vindo, eu acho até que já falei isso aqui em outra ocasião, ter nascido lá numa casa de alguém muito rico, num palácio, não poderia? Ele não seria o Salvador do mesmo jeito? Sim. Mas Ele não nasce na casa de um rico, de um poderoso, de um rei. Ele nasce numa família extremamente pobre, numa família de gente muito humilde. Aquela jovenzinha lá de Nazaré, chamada Maria, que recebe a visita do anjo, ela está noiva de um carpinteiro, um operário, um trabalhador braçal. Eles estão noivos, e o anjo aparece para ela e diz: você vai ser a mãe do Filho de Deus. Aquilo acontece, e José fala: eu vou largar essa moça, esse filho não é meu. E o Senhor fala com ele: aquilo que está sendo gerado é do Espírito Santo, não tenha medo de recebê-la. E José a recebe. Aí vem uma ordem que eles têm que se recadastrar, é um censo. Só que diferente de hoje, né, que o censo bate lá na sua porta. Quantas pessoas moram aí e tal? Naquela época você tinha que ir para um outro lugar, uma caminhada longa. E eles chegam naquele lugar e ninguém abre a porta para aquele casal, com aquela jovem que está para dar à luz. Ninguém abre a porta para ela. E é interessante isso. Hoje alguns teólogos liberais, né, hoje não, já de algum tempo aí, negam a encarnação de Jesus Cristo, eles negam o nascimento de Jesus pelo Espírito Santo. E lá naquela época também fizeram isso. Por que ninguém recebeu Maria? Não era a cidade da família de José? Era. Por que ninguém recebeu Maria? Acho que ainda falaram um monte de despropério para o José e para Maria. Você não tem vergonha, José? Todo mundo sabe que esse filho não é seu. Nós não vamos receber essa moça aqui não. O único lugar que sobrou para que aquele bebê nascesse foi o curral. Não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria. O único lugar que sobrou para Jesus nascer foi o curral. Sabe quem estava nascendo ali? O Rei do Universo. Às vezes eu fico pensando isso, pastor Paulo. Eu falo, meu Deus, era o Rei do Universo que estava ali.
Era o rei do universo. Aquela mãe, aquela jovem mãe estava ouvindo com certeza, irmãos. Não tenha dúvida disso. Aquela jovem mãe estava ouvindo um monte de bobeira, um monte de palavra grossa, um monte de palavra estúpida. Aquele casal estava ouvindo um monte de despropérios. E o menino nasce lá no curral. Lá no curral. Maria ajeita o coxo onde estava a comida do boi, do cavalo, e o menino fica deitado ali. É assim que Jesus nasceu. Ele começa a crescer ali naquela cidade. E vem aqueles magos. E algumas pessoas acham que aqueles magos, eles vêm dirigidos pelo Espírito Santo, mas não vêm. Eles vêm dirigidos por Satanás. Lá no texto de Mateus diz para a gente, quando eles chegam no palácio de Herodes, eles perguntam: onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Diz que a vinda daqueles homens perturbou Herodes, o palácio e toda Jerusalém. A presença daqueles homens trouxe perturbação. A presença daqueles homens, a vinda daqueles homens trouxe morte. Porque Herodes fala: vai lá, veja onde está o menino. E depois vocês avisam que eu quero ir lá ver o menino também. Só que o que ele queria? Matar o menino. Os magos vão até lá, e Deus não permite que eles voltem até Herodes. E quando Herodes vê que os magos não voltaram, ele manda matar todos os meninos na região. Todos os meninos da região foram mortos. Todos. A vinda daqueles homens, a vinda daqueles magos, trouxe morte. A vinda daqueles magos trouxe morte. Aquele casal, com aquele bebê, quanto tempo tinha Jesus? Talvez 1 ano, talvez alguns meses. O fato é, aquele casal tem que fugir. Eles têm que fugir porque o rei quer matá-los. Eles têm que fugir de uma autoridade que quer destruí-los, que quer matá-los. Jesus é um refugiado. E eu vejo o drama de tantos refugiados no mundo, irmãos. São milhões na África, na Palestina, lá em Gaza. São milhões fugindo da Ucrânia, também em guerra. São milhões fugindo na Nigéria, fugindo no Sudão, do Paquistão, naquela região de guerra do Paquistão com a Índia, que está em pé de guerra ali também. Milhões de pessoas estão fugindo. Jesus sabe o drama do refugiado, porque ele foi um refugiado. Ele pertenceu a uma família de refugiado que fugiu e foi se esconder lá no Egito, até que o rei Herodes morresse e o Senhor falasse para José: volta, porque Herodes morreu. O rei do universo, Jesus, ele assumiu a forma de homem. Não poderia ter ido numa família um pouquinho mais poderosa? Não, mas ele foi numa família humilde, numa família pobre. A Bíblia diz para a gente, lá por meio do profeta Isaías, que ele era alguém que sabia o que é sofrer, sabia o que é padecer, Esse foi Jesus, que age em nós o mesmo sentimento de se submeter à vontade de Deus, mesmo que se submeter à vontade de Deus seja sofrer. Humildade e obediência. Jesus nos chama para andar após Ele, segui-lo. E quando nós seguimos Jesus, meu irmão, nós podemos ter a certeza que a mão de Deus e a bênção de Deus sempre vai estar sobre nós. Porque a mão de Deus sempre esteve sobre Jesus. Deus cuidou de Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus trouxe provisão para Jesus em todo o tempo. Nós vemos algumas circunstâncias, por exemplo, aquela em que Jesus está com os discípulos no barco, e Jesus está cansado e Jesus está dormindo, e começa uma tempestade, e os discípulos ficam com medo, e eles vão acordar Jesus: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus fala: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? E sabe por que Jesus fala aquilo? Porque Jesus sabia que Deus, o Pai, estava cuidando dele. Ele podia dormir no barco que estava balançando com bastante intensidade, porque ele sabia que Deus ia cuidar dele. E ele estava vivendo o projeto de Deus. O barco não ia afundar, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto. E o projeto de Deus não muda, irmãos. Não cai por terra.
Não cai. E foi com Jesus e vai ser assim também com você. Vai ser assim com você. Jesus, uma certa ocasião, ele está com uma multidão. E aí Jesus fala, a gente não pode deixar esse povo embora sem dar comida para eles. E os discípulos falam assim, olha Jesus, manda eles embora que só tem aqui o nosso lanche. É nosso. Jesus já tinha ensinado para eles o Pai Nosso, o que diz assim, o pão nosso. O pão é nosso. Mas eles acharam que nosso é nosso, né? Jesus é seu e meu aqui, e mais ninguém. É o pão nosso, Jesus, que tem aqui. Não é o pão deles. Manda eles embora. Manda eles procurar a padaria aberta. O pão é nosso, Jesus. E Jesus fala, não, vocês vão dar comida para eles. E eles falam, mas como? Jesus dá graças a Deus por aquele pão. Ele parte o pão e dá na mão dos discípulos, e eles vão partindo o pão, e vão partindo, e vão partindo, e vão partindo. Todo mundo comeu e sobrou 12 cestos. Deus estava cuidando de Jesus. E cuidando de Jesus, Ele cuidava de quem estava ao redor de Jesus. Se você está com Jesus, Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai ter provisão e bênção e vitória para você. Por isso que Jesus diz que nós temos que andar com Ele, estar com Ele, vir após Ele. Após Ele. Não podemos tomar a frente de Jesus nunca. Não podemos nunca na nossa vida tomar uma posição que a gente fique à frente dele. Não. Ele tem que ir na frente. Nós temos que ir pisando nas pisadas dele. Nas pisadas dele. Sem se desviar. Sem se afastar para a direita ou para a esquerda. Precisamos ir nas pisadas do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus precisa ocupar o centro da nossa vida, irmãos. Nós não podemos de forma alguma deixar que outras coisas venham a ter primazia na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Jesus tem que estar acima de tudo. Em primeiro lugar, Jesus tem que estar acima do nosso trabalho. Há pessoas que se pegam com o seu trabalho. Eu conheci um irmão, ele tinha um trabalho, ele ganhava bem, ele faleceu já há vários anos. Ele montava rádio transmissor, né? E naquela época, antes do celular, aquele negócio dele, olha, ele ganhou dinheiro. Ele ia para fazendas, lá para o Mato Grosso, para o Amazonas, para o Pará, e ele viajava Brasil afora, aí ele montava os rádios, instalava, montava antena. Ele ganhou dinheiro. E muitas vezes eu falava para ele, vamos para o culto? Ah, eu não posso, porque eu tenho muito serviço. E aí a gente encontrava com ele, ia lá, era uma pessoa muito bacana, um cara agradável. Vamos para a igreja? Ah, eu não posso. Tenho muito serviço, tem serviço para entregar segunda-feira, tem serviço para entregar terça. Era sempre assim. E aí Deus sempre ia ficando para outro dia. Aí chegou o celular. Sabe o que aconteceu? Eu falei de rádio, vocês nem sabiam o que é que estava falando. Os mais novos nem sabem o que ele está falando. Era uma coisa, um monte de trambolho, né? E hoje o celular substituiu. Ele ganhava muito dinheiro com aquilo. E de repente parou. À medida que o celular foi chegando, aquilo foi acabando, até que acabou. Até que acabou. Irmãos, se não for a bênção de Deus sobre o seu trabalho, não vai ser na sua força que você vai conseguir fazer absolutamente nada. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer vitorioso, Deus quer te fazer vencedor em tudo e sempre, mas Jesus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o centro, você tem que estar seguindo após Ele, e nada pode estar entre você e Jesus, nada, Jesus tem que ser o centro da sua vida, nada pode estar entre você e Jesus, nenhum relacionamento, nenhuma outra necessidade ou preocupação, nada. Jesus tem que estar acima do seu trabalho, acima da sua família, acima dos seus relacionamentos, acima de tudo, acima de você mesmo, acima de você mesmo. A sua vontade tem que ser entregue em submissão ao Senhor Jesus.
Mas eu quero dizer para você também, meu irmão, que quando Jesus ocupa esse lugar de destaque na nossa vida, nós não vamos ficar decepcionados, não, de forma alguma. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai prover. E há um texto na Bíblia, e eu acho esse texto lindo, é o Evangelho de João, capítulo 2, você conhece esse texto? Fala para a gente que Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho. E é um casal que está se casando. Dois jovens estão se casando. E eles vão fazer uma festa. E eles chamam Jesus. Vem, Jesus, para a nossa festa. Vem Maria, vem os outros irmãos de Jesus, vem a sua família, Jesus, para a festa. Nós vamos casar. E a gente quer muito o Senhor aqui. Por que chamaram Jesus? Jesus não era um cara rico. Ele não deu a geladeira. Jesus não deu aquela geladeira gigante. Jesus não deu a viagem de lua de mel para eles, né? Uma semana lá em Miami. Não, não deu. Jesus talvez levou um faqueirinho. Talvez Jesus levou um joguinho de pano de prato. Jesus não era um cara rico. Por que eles convidaram Jesus? Eles convidaram Jesus porque eles simplesmente viram que Jesus para eles era uma pessoa importante. Eu acho que são poucas as situações na Bíblia em que a gente vê as pessoas procurando Jesus por quem Ele é. Esse casal chama Jesus, não é por aquilo que eles iam ganhar dele, era por quem Ele era, não é? Por que chamaram Jesus? O final desse texto vai dizer para a gente que foi ali que Jesus começou os seus milagres. Até então Jesus não tinha feito nada. Então por que chamaram Jesus? Ah, Jesus faz milagre. Não, Jesus não tinha feito milagre nenhum. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus não tinha transformado, multiplicado pão. Jesus não tinha dado aquela pesca maravilhosa. Jesus não tinha feito coisa nenhuma ainda. Foi ali que Jesus começou a operar milagres. Ali que vai começar os milagres do Senhor Jesus. Aquele casal chama Jesus por quem Ele era. Porque na Bíblia a gente vê muita gente procurando Jesus. A gente tem, por exemplo, lá no capítulo 3 de João, que um homem rico procura Jesus. É o Nicodemos. E ele procura Jesus porque ele quer aprender alguma coisa. Ele fala, olha, eu preciso aprender, eu preciso entender um pouco mais a respeito do caminho da vida eterna, da salvação. Ele procura Jesus, apesar de ser um mestre da lei, porque ele quer aprender mais. E ele viu, esse Jesus pode me ensinar. Então ele está procurando Jesus com um interesse. Esse Jesus pode me ensinar alguma coisa. A gente tem lá no capítulo 5 de Marcos, aquele homem que é o principal da sinagoga, chamado Jairo. E ele procura Jesus porque ele está com problema. Jesus, rápido lá para minha casa, a minha filha está doente. O estado dela é grave, o Senhor precisa pôr a mão sobre ela. Por que ele procurou Jesus? Porque a filha estava doente. Nesse mesmo capítulo, a gente encontra uma mulher doente de fluxo, com uma hemorragia. E ela procura Jesus. Por quê? Porque ela está doente. Ela está doente há 12 anos. Quando a menina do Jairo nasceu, aquela mulher ficou doente. E a mulher está doente há 12 anos. Naquele dia, Jesus está indo para a casa do Jairo, a mulher fala, se eu tocar nele, eu vou procurar esse Jesus, porque se eu encostar nele, alguma coisa boa vai acontecer comigo. E ela ficou curada. A gente tem, lá em Marcos 9, que um pai procura Jesus porque ele tem um filho que é possesso por um espírito maligno, desde que ele era bebezinho. E aí aquele pai procura Jesus, e ele fala para Jesus, Senhor, já levei num monte de lugar, ninguém conseguiu. Levei para os seus discípulos também, e eles também não conseguiram libertar o menino. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor nos ajuda. E aí Jesus fala assim, se você pode crer. E eu acho uma coisa tão linda, porque o pai fala para Jesus, eu creio, ajuda a minha falta de fé. É um creio, né? Eu creio, mas eu não creio muito, Jesus. Ajuda a minha falta de fé. E o menino ficou liberto, porque não dependia da fé daquele homem, dependia da graça do Senhor.
dependia do amor de Jesus. O menino ficou liberto. O pai é bem preciso em dizer: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Numa outra versão diz: ajuda a minha pequena fé. Eu acredito que o Senhor pode, mas já fui em tanto lugar. O menino ficou liberto. A gente tem lá em Lucas 7, um centurião, um soldado graduado romano, que procura Jesus porque ele tem um empregado que está doente. E ele fala para Jesus assim: olha Jesus, não precisa nem ir lá, que eu sei que se o Senhor falar uma palavra tua vai ter tanto poder que o mal que está lá no meu criado, ele vai ficar curado. O centurião procurou Jesus porque tinha alguém que ele gostava, que ele se simpatizava, que estava doente. A gente tem lá em Lucas 17, nos versículos 12, que vem 10 leprosos até Jesus. E eles param meio longe, gritando: Senhor, tem misericórdia de nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar, nos curar. E Jesus fala: eu quero, fiquem curados. E eles ficam curados, eles vão, e no caminho, indo para se mostrar ao sacerdote, eles veem que estão bem, mas um só volta para agradecer Jesus. Muita gente procurou Jesus por muitos motivos. Depois que Jesus multiplicou o pão, muita gente ficava lá, né? Opa, aqui tem sempre uma boca livre. E Jesus fala: olha, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão, vocês estão querendo pão que perece. E a gente tem que se pegar com Jesus por causa do pão que permanece. Esse casal do Evangelho de João, capítulo 2, eles chamam Jesus não por aquilo que Jesus faria, não. Eles chamam Jesus porque eles têm um prazer. Vai ser um prazer o Senhor estar lá na nossa festa. A sua presença lá será um prazer. Foi para isso que Jesus foi chamado. E eu acho que esse casal nos ensina, porque nós precisamos chamar Jesus para a nossa vida, irmãos, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Nós temos que pedir que Jesus entre na nossa casa e na nossa vida, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Ele mesmo. Até tem um hino que diz isso, né? Se Ele fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele não muda. Nós temos que pedir que Jesus entre na nossa vida por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Não por aquilo que Ele faz. Foi isso que esse casal fez. E aí a festa vai rolando, e talvez alguém que foi convidado, né, chamou o primo também, né? Vou ter uma festa lá, vamos lá, primo. E o primo chamou o amigo, e o amigo chamou o vizinho, e talvez veio mais gente do que a família esperava. E aí acaba o vinho. E você conhece a história. E Maria fica sabendo e ela fala para Jesus: eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Não tinha mercado, nada, não tinha como comprar vinho. E Maria fala com Jesus e Jesus fala: ainda não chegou a minha hora. Não chegou o momento de começar a fazer milagre. Mas Maria fala para os empregados da festa, aquelas pessoas que estão trabalhando: façam tudo o que Ele mandar. E Jesus fala: enche aquelas potes, aquelas vasilhas de água. E eles enchem. Ali alguma coisa em torno de uns 600 litros de água. Foi muito balde que teve que vir carregado lá do poço para encher aquilo. E aí Jesus fala: agora pega, leva para o mestre Sara. E quando eles levam numa jarra, numa vasilha, a água, eles levam água. Mas quando ela chega lá na mão do mestre Sala e ele vai tomar, a água tinha se transformado em vinho. E não era qualquer vinho não, era o melhor vinho, era um vinho muito bom. Jesus fez o milagre. Jesus tinha dito: não chegou a minha hora. Eu acho muito interessante isso, porque Deus muda a agenda dele para atender aquele que tem prazer na presença dele. Tinha uma agenda, vai chegar o momento de começar a fazer milagre. Não chegou ainda, mas e agora? Essa família me chamou, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu sou, por quem eu sou. Quando você chama e pede que Jesus entre na sua vida por quem Ele é, os milagres vão acontecer na sua vida e talvez você não vai nem ficar sabendo. O mestre Sala vai chamar o noivo e vai dizer para ele assim: olha, todo mundo serve primeiro o bom vinho, depois que o pessoal já bebeu bastante, aí leva o inferior. E você fez diferente, você guardou o bom vinho até agora.
Aquele moço acho que nem sabia exatamente o que tinha acontecido. Nem sabia exatamente o que tinha acontecido, como tinha acontecido. Jesus estava ali. Jesus tem que ser a pessoa mais importante na nossa vida. Ele tem que entrar na nossa vida, na nossa casa, ele tem que fazer morada em nós. Jesus disse que nós precisamos seguir após ele. Abrir mão da nossa vida. Quando abrimos mão da nossa vida, irmãos, nós recebemos a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida que nós temos em Cristo. Esta é a vida verdadeira. É a vida que não termina aqui. Ela pula para a eternidade. Esta é a vida que o Senhor quer conceder para você. A vida que o Senhor quer conceder para a sua família. Para aqueles que você ama. Jesus quer entrar com salvação na sua casa. Jesus quer entrar com salvação na sua vida. Jesus quer fazer com que você seja um instrumento de salvação. E se talvez a sua vida hoje, ela está perdendo o sabor, perdendo o gosto, Jesus pode hoje transformar. Ele transformou água em vinho, ele transforma qualquer coisa. Ele transforma a nossa vida, ele transforma os nossos corações. Mas para isso a gente tem que colocar a nossa vida inteiramente na mão dele, na presença dele. E andar após ele. Segui-lo, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua voz, os seus mandamentos. Assim, não adianta a gente querer inventar uma outra coisa diferente. Não adianta. Nós precisamos nos apegar muito firme com Jesus. Como Paulo disse, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Nós precisamos nos apegar com Jesus. Hoje é tempo de nós nos apegarmos ao Senhor. Jesus quer abençoar você e a sua família. Ele quer salvar você e ele quer salvar a sua família. Porque há uma palavra que vai dizer assim para a gente: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você e a sua família. Essa palavra não muda, irmãos. Essa palavra não cai por terra. Aleluia! Essa palavra não cai por terra, é a palavra do Senhor. Jesus quer entrar na sua vida, e entrando na sua vida, Ele quer que você se torne também um instrumento dele de transformação de outras vidas. Jesus está aqui. Eu não sei quais são os problemas que você tem vivenciado, as lutas que você tem passado, as dificuldades. Talvez a sua vida hoje está perdendo o sabor, perdendo o gosto, perdendo a alegria, mas Jesus pode transformar todas as coisas. Mas chama Ele não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. As bênçãos vão se potencializar na nossa vida. Quando Jesus estiver na nossa vida, nós o chamarmos não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Teve pessoas que estavam ali atrás do pão, e Jesus falou: olha, vocês estão aqui por causa do pão que perece. E aí Jesus dá um sermão que eles falam: não, esse sermão a gente não quer, vamos embora. E aí Jesus pergunta para os discípulos que ficaram: e vocês também vão? E Pedro vai dizer: para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós estamos aqui, Senhor, não é só por causa do pão. Nós estamos aqui, Senhor, não é só por causa dos milagres, mas é porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. E eu creio que nós estamos aqui hoje também porque Jesus tem palavra de vida eterna. E essa palavra tocou o nosso coração já. Nós somos tocados por esta palavra. E a minha oração nessa noite é para que em nome de Jesus o Espírito Santo faça com que esta palavra seja poderosa no seu coração. Esta palavra que você já recebeu um dia, que esta palavra possa lançar raízes profundas no seu coração e na sua vida, e fazer da sua vida uma vida produtiva para o louvor e glória dEle. Em nome de Jesus. Entrega a sua vida, entrega a sua casa. Deixa Jesus entrar no seu coração, na sua casa e na sua vida, e Ele ter a primazia sobre tudo. Amém? Quero orar com vocês. Amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do Teu Filho nós estamos na Tua presença, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela Tua palavra, palavra de salvação, palavra de vida, palavra de libertação, palavra de transformação. Eu te louvo pela Tua palavra, Pai. Pelos irmãos que estão aqui, eu louvo o Teu nome. E eu quero pedir, Senhor, que hoje o Espírito do Senhor torne o nosso coração sensível à Tua voz, para que nós possamos nos submeter a ela,
nos submeter à tua palavra e à tua vontade. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu, um coração humilde e um coração obediente, Senhor. Ensina-nos a viver diante do Senhor em obediência e humildade e em temor. Muda e molda o nosso caráter e a nossa personalidade, para que nós possamos viver, Senhor, plenamente para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Eu peço, abençoa os meus irmãos, Pai. Talvez alguns aqui tenham vivido momentos difíceis, onde a alegria tem escasseado, sumido, mas o Senhor transforma a água em vinho, o Senhor transforma situações de tristeza em alegria, o Senhor transforma situações de lutas, de guerras em paz. A tua palavra nos diz que é o Senhor que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e faz cessar a guerra. E nesta palavra o Senhor nos diz que nós temos que nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E eu peço, Pai, traz essa tranquilidade no coração do meu irmão e da minha irmã. Esteja à frente, esteja, Senhor, soberano sobre nós, soberano sobre a nossa vida, sempre dirigindo-nos, Senhor, pelo caminho da vida, da vitória e da salvação. Abençoa o teu povo, Pai, com a tua gloriosa e doce paz. Que a bênção do Senhor seja sobre os meus irmãos em cada área da vida deles. Eu creio que o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor será eternamente. No Senhor não há mudança nem sombra de variação. Por isso eu peço que a mão poderosa do Senhor se estenda e milagres aconteçam. Enfermos sejam curados em nome de Jesus, oprimidos sejam libertos em nome de Senhor Jesus. Talvez alguém que tem um familiar sendo possuído por um espírito maligno, que esse espírito saia hoje, vá embora em nome de Jesus. Nós mandamos que saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, que a bênção do Senhor traga abundância e prosperidade sobre cada casa e sobre cada família. A porta do emprego abra, a promoção aconteça, a bênção financeira venha na vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Opera sobretudo salvação, Pai, e cada um dos teus filhos possam levantar as mãos em adoração, declarando: a minha casa e eu serviremos o Senhor. Que essa seja a bênção maior, vivida pelo teu povo, vivida pela igreja, em nome de Jesus, a salvação e a libertação da família. Faz a obra, Pai, e dá graça ao teu servo e à tua serva, e segura todos na tua poderosa mão, e guarda todos no teu caminho. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.